Eu estou vendo aqui já a Cida, muitas mulheres poderosas aí no nosso grupo, cada vez mais engajadas, e realmente esse é o nosso objetivo. Quando nós tivemos a ideia, a nossa equipe, de criar esse movimento Mais por Elas, foi justamente esse: agregar as mulheres, trazer temas que facilitem a vida de cada uma de nós, que tragam experiências e que falem um pouco também do que nós vivemos no nosso dia a dia como mulheres que estão à frente de cargos importantes ou que querem estar. O objetivo é esse. A Cida eu conheço já há muito tempo, desde quando ela ajudava com a voz na TV, tinha aquela voz, né, Cida, esganiçada, e ela falava: não, você está começando, mas aos poucos você vai tendo uma firmeza na sua voz, uma postura. Me ajudou muito, como ajudou a Vanessa também, e tantas pessoas que hoje estão à frente de projetos importantes, ocupam lugares de destaque na nossa região e até no país. E então eu fiz o convite, ela aceitou. Quero te agradecer, Cida, por essa contribuição que você está nos dando a todas as mulheres que fazem parte desse nosso movimento. Já é o nosso 4º encontro, e esse tema é importantíssimo. Eu vejo no meu dia a dia o quanto as mulheres ainda sofrem. A política, o jornalismo todas as profissões também são, né? Tem pessoas que ainda mantêm preconceitos, mulheres que estão à frente de comandos da polícia, enfim. Mas a política também é cruel com as mulheres, somos minoria, precisamos trabalhar, às vezes, o dobro, o triplo, para ter voz, para ser respeitada. Eu enfrentei muitas situações em que eu precisei me posicionar. Até hoje, eu tenho dificuldade nesse ambiente machista, porque uma coisa é um deputado, um político falar, outra coisa é uma mulher como eu falar. Então, as ações, os posicionamentos, eles ganham muito mais repercussão. Então, eu tenho até uma questão que eu falo sempre, assim, quando eu estou em encontro com as mulheres, que é assim: quando a mulher é firme, se o homem é firme no posicionamento, ele é corajoso. Se a mulher é firme, ela é arrogante, né? ela é grossa. Aí, se a mulher é mais calma, mais quieta, o homem é educado quando ele se comporta assim. A mulher é fraca. E quando a mulher, às vezes, toma à frente de uma discussão para que ela seja ouvida e tal, o homem olha como ele é firme, ele é forte. A mulher é louca, dá piti. Então, isso nós enfrentamos muito no Congresso. Eu estou à frente de uma comissão que é essencialmente masculina, que é a Comissão de Viação e Transportes. Discuto um assunto que os homens creem que eles dominam, mas que eles, aos poucos, foram sendo obrigados, os parlamentares, a me dar credibilidade, que é a questão portuária. Então, eu enfrento muito isso. Então, eu sei que todas nós vamos ter contribuições importantíssimas para a nossa vivência, nas nossas profissões, no nosso contato com a sociedade, nas reuniões, enfim. Eu vou passar a palavra para a Cida, agradecer, vou ficar bem atenta, Cida, porque é um aprendizado constante. Lhe procurei algumas vezes para ter orientação até de discurso, então eu sei o quanto a comunicação assertiva, que é o tema da sua palestra, do seu bate-papo, é importante para nós mulheres. Uma boa noite a todas, um excelente encontro, e para você, minha amiga Cida, a palavra. Fique à vontade. Muito obrigada, Rosana, Vanessa, Lilian, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês e trazer aqui um pouco algumas reflexões sobre comunicação, sobre como eu enxergo a comunicação, como eu venho trabalhando a comunicação ao longo desses anos, que é a contribuição de uma fonoaudióloga de muitos anos, mas que eu dei aula há muitos anos, né, para quem não sabe, mais de 25 anos como professora universitária, mas eu fiz, por conta disso, e, enfim, e também por gostar de estudar, eu fiz mestrado e doutorado na psicologia social na USP. Então, eu não sou psicóloga, não fui para a psicologia para ser psicóloga, mas para entender algumas questões que eu achava que estavam firmemente
relacionadas com a comunicação. Então, hoje eu enxergo a comunicação como uma expressão do que nós somos. Ela revela muito do que nós somos, mesmo sem a gente perceber. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Eu separei algumas coisas aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês fiquem bem à vontade para perguntarem, até para me interromperem sem problema algum, tá? Porque eu tracei aqui um caminho, mas a gente pode mudar a qualquer momento, e também, quem quiser, durante, já mandando perguntas para a Lilian, para a Vanessa, quem estiver aí na coordenação, elas vão me passando, tá? Então, nosso tema são vozes femininas, poder da comunicação assertiva, né? Comunicação é um tema que está na nossa vida desde sempre, mas há muito tempo atrás, muitas pessoas se usavam como escudo esse velho provérbio japonês: não vejo, não falo e não ouço, como uma grande sabedoria, como um caminho para que a gente conquistasse uma vida melhor, né? Só que nos tempos que vivemos hoje, a comunicação não é uma opção. A comunicação hoje, a gente querendo ou não, a gente sempre está comunicando, até mesmo quando a gente nem abre a boca. Tá? Depois a gente até pode voltar e dizer, Cida, até quando a gente não abre a boca, sim, até quando a gente não abre a boca. E eu queria construir isso com vocês aqui, gente. O mundo mudou e a nossa forma de consumir informações, de consumir comunicação também mudou. Vejam essa foto, a gente vê do lado esquerdo aqui a posse do Papa Bento XVI, em 2005, e do lado direito a posse do Papa Francisco, em 2013. Vejam que em 8 anos, o que aconteceu? A gente vê numa primeira foto todos olhando para a posse e 0 celulares filmando. Em 2015, praticamente todo mundo só filmando e não estando ali presentes, né? Vejam como que as coisas mudam. E se a gente tivesse hoje uma terceira foto em 2020, embora não tenhamos tido uma posse de Papa, a gente teria um Vaticano completamente vazio por conta da pandemia. Então, o mundo está em constante modificação por conta da tecnologia, e isso tem mudado a nossa comunicação. Acompanhe aqui comigo, gente, o tanto que o tempo hoje é um dos ativos mais importantes, o nosso tempo e o tempo das pessoas. Isso reduziu drasticamente, tem reduzido cada vez mais o nosso tempo de atenção, o tempo que a gente dá de atenção para qualquer coisa. E essa aqui é uma pesquisa que eu trouxe para vocês, que foi feita pela Microsoft e foi publicada em 2015, foi realizada no Canadá e publicada em 2015, e deu conta de que o tempo de atenção médio do ser humano era de 8 segundos. 8 segundos. E eles fizeram uma comparação até muito curiosa de que o tempo de atenção de um peixinho dourado de aquário era de 9 segundos naquela ocasião, ou seja, nosso tempo de atenção estava menor do que o do peixinho dourado. Então, olha com quem que a gente luta, né? Que desafio que isso traz para a gente, que é motivar os nossos interlocutores a nos concederem mais tempo. A gente precisa do ouvir, dessa concessão de mais tempo para que a gente continue falando. E isso nem sempre é fácil, porque mais do que nos fazer entender, quando a gente começa a falar, a gente não quer ser só compreendido. Claro que isso é importante, a gente precisa ser ouvido e precisa ser compreendido, mas a gente, na maioria das vezes, a gente espera um comportamento na sequência. A gente pretende, com a nossa comunicação, gerar um comportamento, seja de um aluno, seja de um colega de trabalho, seja de um filho, enfim, quase sempre a gente espera modificar alguma coisa. Então, a comunicação não é simples. E aí, para piorar um pouquinho, eu venho dizer para vocês o seguinte: a responsabilidade pela comunicação é nossa, porque comunicação não é o que a gente fala, mas é o que o outro entende. Tá? Então, é um grande desafio, porque a partir do momento que eu falei, a forma como ela vai chegar no ouvido do outro é minha responsabilidade plena. Ok, gente? Tudo bem até agora? Se alguém quiser sinalizar ou fazer alguma pergunta, ou quiser que eu vá mais devagar, vai avisando por aí, tá bom? É só abrir o áudio e dar um alôzinho, sem problema algum. E essa responsabilidade, gente, é para o bem ou para o mal, porque a partir do momento que a gente fala, não tem como mais desfalar nos dias de hoje,
tá? Então, eu trouxe para vocês aqui um fato bem recente, foi o posicionamento da ex-atleta Fernanda Venturini, do vôlei, sobre as vacinas. Talvez alguns de vocês tenham acompanhado, mas para quem não acompanhou, eu queria compartilhar aqui o vídeo, que eu acho... Gente, olha onde, José, que a gente tá. A gente veio pedalando aqui para tomar vacina, né? Eu sou contra a vacina, mas como eu quero viajar ao mundo, eu vou tomar. Vou tomar Pfizer, que eu acho que é menos pior. Beijo para todos. Bom fim de semana, pedalando por São Paulo, é tudo de bom. Beijo. Então, não sei se todo mundo deu para entender o que ela disse ali, né? Ela disse que ela não acreditava em vacina e que ela tinha escolhido a Pfizer, que ela achava que era menos pior e que ela só ia fazer isso porque ela queria viajar pelo mundo, e ainda deu risada, né? E isso repercutiu, evidentemente, muito mal, né? Ele vai colocar até aqui agora. Depois de toda a repercussão que foi negativa, é claro, a publicação dela foi apagada e a ex-jogadora de vôlei fez um novo vídeo, esse para se retratar. Eu fui muito mal interpretada ontem quando eu falei da vacina. Você acha que eu estou feliz com 500 mil mortes que o Brasil teve, o mundo teve milhões de mortes? Vocês acham? Se eu fosse contra, eu não teria me vacinado. Eu hoje tenho um programa que fala só sobre saúde, que é o 14 Minutos de Saúde comigo no YouTube. Então, espero que as pessoas tenham mais educação, mais respeito. Então, gente, depois que... Opa, peraí. Deixa eu fechar aqui. Depois que a palavra saiu, ainda mais nos dias de hoje, foi para as redes sociais, isso repercutiu extremamente mal, e para consertar um estrago desse, leva-se um tempo enorme, né? Até porque as duas gravações são muito claras, ela realmente falou, né? Então, aí é uma responsabilidade muito grande, tá? Então, como é que a gente conquista os espaços de fala que a gente tem, já que é nossa responsabilidade, mas como é que eu conquisto isso, né? Porque essa é a grande questão. Isso é um talento natural ou é uma habilidade construída? Quem fala bem já nasceu falando ou será que construiu? Qual é o peso de cada uma dessas coisas, né? Quem grita mais chora menos, quer dizer, é assim que a gente ganha as coisas, falando alto, falando com raiva ou não, né? Então, essas questões que a gente vai trabalhar um pouquinho a partir de agora. Só que eu escolhi começar tirando algumas dúvidas que são muito comuns na área de comunicação, que são as variações individuais que nos tornam diferentes uns dos outros no sentido de comunicação. Algumas coisas são muito determinantes e eu queria compartilhar com vocês. Uma delas é a timidez. Quem aqui nunca foi tímida? Tem alguém aqui que nunca foi tímida? Nunca. Pode-se dizer, não, eu já nasci desinibida? Ou será que tem alguém aqui que disse, não, eu não sou mais tímida, mas eu já fui? Tem alguém? Eu também. Eu nunca fui tímida. Nunca foi. Ela é do time do que nunca foi tímida. É um time pequeno, viu, Mavi? Mavi. Não, eu fui. Você nunca foi. Tem mais alguém que nunca foi, que considera que nunca foi? Se tiver, dá um alô aqui, porque eu adoro ver isso, gente, porque bate muito com as estatísticas. Eu não me considero uma pessoa tímida também, mas acho que porque eu venho da área da educação, então pratiquei muito isso. Mas você, antes de ser da área da educação, também não era tímida, era daquelas alunas que coordenam tudo e tal? Eu já fui tímida, e demais. Quem mais já foi tímida aqui? Eu nunca fui tímida, eu acho que nunca fui, nunca tive uma situação tímida. Abusava demais, eu acredito. Eu sou tímida. Quando eu falo, as pessoas não acreditam, mas eu sou tímida. Olha, eu sofri muito, mas hoje eu acho que eu não me considero mais uma pessoa tímida. Eu não sou tímida, mas eu tinha um bloqueio. Aí trabalhei o bloqueio e não era timidez, era aquele bloqueio que eu precisava trabalhar na política. Perfeito. Então, gente, agora quem quiser partilhar o microfone, acho que tem algum ruído, né? Ou só aqui. Beleza. Então, gente, assim, a timidez é algo que a gente pode ter tido e não ter mais,
tá? Porque é uma questão que tem muito a ver com o nosso comportamento social e com o peso que a gente dá para a avaliação que as outras pessoas fazem da gente, tá? Então, eu posso ter sido tímida e não ser mais tímida hoje, tá? A gente vai construindo porque faz parte, depende de como eu enxergo o peso da avaliação das outras pessoas. E agora, a timidez, então, ela pode deixar de ser, a gente pode ser tímido ou não tímido. Agora, introversão e extroversão é algo que é mais relacionado com o nosso traço de personalidade realmente, tá? Então, oi, alguém ia falar? Não, eu só falei da personalidade. Acho que eu sou bem extrovertida. Então, exatamente. Aí aqui a gente já tem traços mais duradouros, tá? Que são a questão da introversão e extroversão. E aqui muitas pessoas confundem, né, a introversão com a timidez. E, na verdade, introversão e extroversão tem mais a ver com a forma que a gente carrega ou recarrega o casaco aqui do irmão dela, se ela quiser levar. as nossas baterias. Então, por exemplo, uma pessoa extrovertida, tá, ela carrega suas baterias estando com muita gente. E se ela tiver com pouquinha gente, a bateria dela descarrega rapidinho. É que nem o celular. Quando a gente usa o Spotify ou quando a gente usa o Waze, a bateria vai embora mais rápido, né? O extrovertido, a bateria dele vai embora mais rápido se ele tiver que ficar com pouca gente. Já do introvertido é o contrário. O introvertido consegue estar entre mais pessoas, mas a bateria dele vai esvaziar rapidinho, tá? Então, é a forma como é que eu carrego ou como é que eu gosto de descarregar as minhas baterias. Então, o extrovertido pode ficar horas e horas e horas com bastante gente, que ele vai ficar bem, e o introvertido pode ficar horas, horas, horas e horas com pouquinha gente, que é esse que ele gosta, tá? E esse, então, é um modo de funcionamento, como eu gasto e recarrego as minhas baterias, ok, gente? E aí, tanto introvertidos quanto extrovertidos, ambos podem ser tímidos ou não tímidos. Então, olha só que interessante. Eu posso ser uma pessoa introvertida e não tímida. Eu não tenho problemas em falar em público. Então, eu conheço várias pessoas que não gostam muito de estar com muita gente, mas não tem problemas em falar em público. Ao passo que eu conheço gente que é super extrovertida, mas não pede para botar o microfone na frente, entendeu? Então, são essas, por conta dessa questão da avaliação externa, tá? E agora, logicamente, se a pessoa for introvertida e ao mesmo tempo tímida, ela vai ter muito, muito mais dificuldades em comunicação, evidentemente, porque comunicação ela acontece num ambiente social. E ainda, além disso, a gente tem outras variações ainda que são de perfil de personalidade que vão determinar o estilo de comunicação que a gente tem. Eu trouxe aqui esse bem básico, onde que divide em 4 perfis: o analítico, o apoiador, o controlador e o catalisador. Então, cada um de nós tem um perfil ou mais analítico, que é mais racional, mais metódico. Outros são os apoiadores, aquelas pessoas super gente boa, super bacana, que gosta de estar com pessoas, que gosta de ajudar outras pessoas. Aí tem o controlador, o negócio dele é resultado, é meta, pá, ele vai sempre mandar, ele vai botar ordem na coisa, porque ele vai atrás dos resultados. E tem o catalisador, que é aquele sonhador que quer ter resultado, aquele sonhador que gosta de gente, mas que quer ter resultado. Enfim, gente, a gente não vai entrar em detalhes de cada um desses perfis, mas só para vocês entenderem que tem algumas características que a gente já traz de berço, outras características são desenvolvidas ao longo da vida. Tá? E a assertividade é uma dessas características que a gente desenvolve socialmente. A gente não nasce assertivo, ninguém nasceu assertivo. Tá? E agora a gente vai, a partir de agora, entender melhor como é que é ser assertivo, esse assertivo com 2 S's aí, né? Essa palavra que não é nem tão conhecida, mas que é tão importante nos nossos relacionamentos, né? E a assertividade, basicamente, é a capacidade da gente colocar o que a gente precisa colocar, mas eu trouxe esse vídeo aqui com vocês só para vocês enxergarem que o óbvio precisa ser dito, ainda que ele pareça óbvio demais. Tem coisas que a gente precisa falar, mesmo quando a gente acha que já está claro. Esse videozinho aqui é bem curtinho, ele está em inglês. Eu queria que vocês observassem um exercício, tá, de confiança,
onde eles estão num grupo, aquele senhor de cabelos grisalhos vai coordenar o exercício. Vejam que ele vai pedir para o rapaz de verde fechar os olhos. Depois que o rapaz fecha os olhos, ele dá as instruções. Olha o que vai acontecer. Step up here on this chair and close your eyes. All right, and then everybody fill in. And já está de olho we're fechado. going to ask you to fall, and then they will catch you. So you have to trust us. So Tem que cair que as pessoas vão pegar ele. Relax and fall. Okay? 1, 2, 3. Logicamente que é uma situação, né, bizarra, mas, gente, guardadas as devidas proporções, né, as coisas realmente podem acontecer, porque parece que está tão óbvio, mas, na verdade, não estava óbvio. Antes de dar as instruções, ele deveria ter falado, ele deveria ter mostrado. Ele mandou primeiro ele fechar o olho, tá? E aí, realmente... Desculpa. Então, agora eu vou descrever com vocês cada um dos comportamentos relacionados à assertividade, tá? Então, para ajudar a gente, eu trouxe esse pote de balas aqui, e a gente vai imaginar a seguinte situação. Nós estamos num grupo, pode ser no trabalho, pode ser numa reunião social, tal, e alguém trouxe um pote de balas, tá? E aí vamos ver como que os vários comportamentos, como os vários tipos de assertividade ou não assertividade se comportariam diante dele, tá? Então, a gente tem primeiro o comportamento passivo. No comportamento passivo, as pessoas que têm esse comportamento mais passivo acham que a vontade dos outros é mais importante do que a sua própria vontade. As pessoas com comportamento passivo tendem a concordar com a maioria, geralmente são tímidas, evitam confrontos, têm medo de dizer não, não costumam reclamar e frequentemente têm um pouco de falta de confiança. Então, não falam muito, guardam o que sentem, é o famoso engolidor de sapo, engole sapo e não se coloca, tá? Tudo em nome de não entrar em conflitos, ok? É aquele que olha para a bala, quer a bala, mas não tem coragem de pedir, vai embora para casa com vontade de comer bala, passa na primeira padaria, compra uma bala para matar a vontade, porque não teve coragem de pedir, tá? Esse é o passivo. Então, aqui eu estou só fazendo uma analogia, mas eu acho que dá para vocês extrapolarem e pensarem em outras situações. Aí a gente tem o lado oposto. Se o passivo considera que o outro é o mais importante, o agressivo acha que a vontade dele é a mais importante. Então, ele tende a privilegiar, primeiro lugar eu, segundo lugar eu, terceiro lugar eu. Quer dizer, os meus interesses, o que eu tenho que lutar pelo que eu quero, pelo que eu preciso, né? Então, muitas vezes, ele desconsidera o interlocutor. Então, muitas vezes, ele tende a ser ríspido na defesa até do que ele acredita. É aquele que pede a bala de forma grosseira, né? Oh, vai comer a bala sozinha, tá? Então, fala de um jeito, tá? Grosseiro mesmo. Aí a gente tem um terceiro comportamento que, na minha opinião, é pior ainda que o agressivo, porque o agressivo, às vezes, ele é estúpido, depois ele reconhece, ele pede desculpas e tal. O passivo-agressivo, que é esse terceiro comportamento, ele é uma pessoa meio amargurada. No fundo, ele se sente injustiçado, não valorizado, e aí ele tende a agir de uma forma velada, ele vai se vingando. Então, ele faz isso alfinetando o outro, usando de sarcasmo, usando de ironias, aquele que vai beliscando assim, quietinho, sabe? Arquiteta vinganças mentais e, mesmo tentando disfarçar a raiva, o tom de voz, a gente percebe que ele não gostou. Então, é aquele que dá indireta para conseguir a bala. Nossa, tem gente aqui que quer tudo para si, parece que faz anos que não vê bala. E assim, não pede a bala, mas faz a pessoa... Opa, você queria a bala? Aí a pessoa vai dar a bala, entendeu? Mas ele joga uma isca, entendeu? Joga uma rede para ver, né? E vai tentando sempre trabalhar assim, comendo pelas beiradas. Então, esse eu acho o tipo mais difícil. E, finalmente, o comportamento tão sonhado nosso, que é o assertivo, é aquele que considera correto defender os seus desejos e as suas necessidades sem ignorar as necessidades e os desejos dos outros. É direto, transparente, ouve críticas, sem ficar se defendendo, tem uma postura segura, aceita acordos, ouve as outras pessoas, vai direto ao ponto sem ser áspero. Então, aquele que chega, pede de forma educada, dá licença, posso pegar uma balinha, por favor? E tudo ok, tá? Então, gente, grosso modo, a assertividade, ela estaria no meio do caminho entre a passividade e
a agressividade, ok? Isso aí é uma luta, gente, porque quem é assertivo 100% do tempo, em todas as situações, em todos os nossos papéis sociais? Impossível. É muito impossível, impossível, exatamente. Então, é uma luta, é uma busca, é uma construção, né? Para algumas pessoas, os mais passivos vão sempre ter dificuldade de conseguir ir se colocando aos poucos, mas é um exercício. Da mesma forma como o agressivo, fazer o exercício oposto também leva tempo, né? Leva tempo, mas é uma conquista muito bacana, né? Tudo bem até agora, gente? Porque aí, a partir de agora, eu vou começar a dar uns pitacos de dicas, assim. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida aqui sobre o que é o agressivo, o assertivo, o passivo-agressivo. O que vocês acham? Tranquilo, gente? Então, vou prosseguir. Qualquer dúvida, vão mandando aí por escritinho, tá bom? Então, como falar para não ser ignorado em primeiro lugar, tá? Há muito tempo ouvi esse ditado e eu fiz só uma pequena mudança, que é o seguinte: você tem que falar de pé para ser visto, para que as pessoas te vejam. Se você estiver num ambiente que está todo mundo sentado, você se levante para que você seja visto. Alto para ser ouvido por todos. E pouco para ser aplaudido. Esse era o ditado inicial. Só que eu fiz uma pequena mudança, e pouco para ser compreendido. Porque a memória humana, gente, ela tem um limite. Então, não adianta a gente falar tudo que a gente quer ou falar tudo que a gente acha importante, porque as pessoas não vão guardar. E não é porque elas não têm boa vontade, é porque não cabe. Tá? A gente tem um limite mesmo. Então, quando a gente vai falar, a gente já tem que fazer uma pré-seleção do que a gente acha importante naquele momento e para aquele público. Então, o ditado ficou, para não ser ignorado, de pé para ser visto, alto para ser ouvido e pouco para ser compreendido, ok? Como transmitir confiança e empatia? Gente, a confiança, ela é algo que está tão arraigado na gente que ela vai muito mais pelo não verbal do que pelo verbal. E um dos sinais mais importantes para a gente transmitir confiança é o olhar, é o contato de olhos no presencial, olho no olho de cada pessoa. Aqui a gente está numa situação um pouquinho atípica, porque até para eu olhar para vocês é difícil, mas se eu quisesse olhar olho no olho de cada uma de vocês, eu teria que estar o tempo inteiro olhando para a câmera. Só assim vocês teriam essa sensação de que eu estou olhando para vocês, entendeu? É que como eu estou olhando também para vocês aqui na gradinha e também para os slides, a gente acaba com o olhar mais baixo. Mas numa situação real, acho que é fácil da gente lembrar, né, gente, como não é legal a gente falar com alguém que não olha olho no olho para a gente. Então, a gente deve perseguir ficar pelo menos 70% do tempo de uma conversa olhando no olho, porque também não é uma coisa assim de estatelar o olho, né, gente? Porque eventualmente você está pensando, você está raciocinando e tal, mas você vai e tem que voltar a entregar o olho para com quem a gente está falando. Outra coisa importante são as nossas posturas. Quanto mais solta e confortável a gente estiver, melhor, tá? Evitando posturas em que a gente fique muito apertado, muito constrangido, então de braços cruzados, ou de mão no bolso, ou de mão para trás. Não escondam as mãos, gente. Mãos soltas, tá? E assim, realmente para transmitir uma abertura no relacionamento entre a gente e as outras pessoas com quem a gente está falando. E, finalmente, as expressões faciais, que são essenciais para confirmar aquilo que a gente está falando. Então, a gente tem que observar se as minhas expressões faciais elas estão compatíveis com o que a gente está falando. Quer ver um exemplo, gente, de uma situação onde, se houver divergência, a gente, na dúvida, não acredita nas palavras? Olha só. Imagina uma situação, a gente escolhe uma pessoa que a gente gosta muito, e a gente escolhe um presente bem bacana para ela, porque a gente gosta muito e a gente quer presentear, a gente escolhe aquele presente com muito carinho, a gente pede para fazer um embrulho de presente bem lindo, assim, para impactar e tal, e a pessoa realmente, ela recebe aquele embrulho maravilhoso e tal, tira o laçarote, tarará. Na hora que ela vê o que é, ela fala assim: nossa, obrigada, Cida, não precisava, você é sempre tão gentil, ai, adorei. Falei as palavras certinhas, né? As palavras, o português estava correto, né? Agora, o tom de voz e a minha cara, né, diziam o contrário. Então, na dúvida entre as palavras corretas e uma expressão de frustração,
em quem que a gente acredita? No agradecimento ou na frustração? Na frustração. Com certeza, né? Então, são sinais que, assim, logicamente que aqui que eu fiz de uma forma até que exagerada, mas às vezes os sinais são pequenos, né? E a gente, dependendo do radar da gente, a gente pega num olhinho, numa piscada de olho, num olhar que perdeu o brilho, num olhar que desviou no momento importante, enfim, a gente faz essa leitura, né? Ou deveria fazer, quer dizer, enfim, o não verbal, gente, ele tem um poder bem importante. Então, na verdade, a gente deveria fazer essa leitura e deveria ler a si mesmo também, porque às vezes a gente está passando sinais que a gente não observa, e a mensagem que fica é a não verbal, ok? E para transmitir credibilidade, como é que eu devo fazer? Então, eu tenho 2 regrinhas. Fale firme e fale simples, tá? O que é o fale firme? É o fale para fora, tá? Porque a voz da gente, ela é produzida aqui na garganta, ela se transforma em sílabas aqui na boca, mas depois ela tem que ganhar o ambiente. Eu tenho que empurrar. Então, minimamente, eu tenho que projetar, que é o que as vovós falavam, fala para fora, menino, né? Então, é bem isso, é falar para fora. Outra coisa, abrir a boca para falar também ajuda quem está nos ouvindo a compreender melhor sem ter que fazer muito esforço. Então, a gente ajuda as outras pessoas a nos entenderem se a gente falar para fora e se a gente abrir bem a boca para falar. Tá? E se a gente dá um ritmo ágil, não correr demais, mas se a gente dá um ritmo com agilidade, a gente nem cansa essas pessoas de nos ouvirem, ok? E no falar simples, além do que a gente já falou lá de tentar sempre resumir nossos assuntos, usar frases curtas, traduzir a linguagem mais técnica, mais complexa das nossas áreas e fugir de qualquer jargão, sigla, nada disso. O mais simples possível. Menos é mais também em comunicação. Cida, mas e quando o assunto é delicado, assim, às vezes é uma coisa de família, uma questão até de trabalho e tudo mais, né? Tem várias coisas, tá, gente? Mas eu selecionei uma só, que eu acho que com ela a gente já ajuda bastante. Olha só. Use frases iniciadas por eu, tá? Então, imagina o seguinte, gente, depois dessa pandemia, desde o começo da pandemia, a maioria de nós tem deixado os calçados fora de casa, né? Deixado o calçado lá de fora e usado um outro calçado para andar dentro de casa. E nem no começo, para algumas famílias, isso foi meio complicado, porque não tinham o hábito, algumas pessoas da casa não adquiriram o hábito, então, muitos conflitos acabaram acontecendo, né? Então, vejam como é que fica diferente se a gente fala assim, você não vê que está errado entrar em casa com o tênis que veio da rua? Você não vê que eu já falei 1000 vezes para você que você está trazendo, né? Você não vê isso, você não... Ao invés de falar você, a gente pode dizer o seguinte, eu preciso que você deixe o tênis do lado de fora, pode ser? Isso me ajuda depois aqui na manutenção da casa. Eu preciso, eu necessito, eu gostaria, eu queria, ao invés de você não me ouve, você não sabe, você me faz sentir, porque aqui, lógico, eu estou cansada, eu estou me sentindo desvalorizada, porque eu que limpo a casa e todo mundo está me ouvindo e está entrando com o pé sujo, por exemplo, entendeu? Ao invés de falar, vocês não me ouvem, vocês não me valorizam, vocês não sei o que lá, assume a responsabilidade, eu preciso que todo mundo bota lá o sapato. Combinado, gente? Então, é uma forma de você, de uma forma assertiva, colocar ordem na casa, ok? E quando a situação não é delicada, mas o interlocutor ou interlocutores são hostis, né? Quando há uma certa hostilidade envolvida, uma certa provocação, tá? Primeira regra, mantenha as emoções sob controle e, de preferência, aprenda a nomear essas emoções que você está sentindo a partir desta hostilidade. Isso ajuda e muito, tá? Então, se você perceber que você ainda está no calor das coisas, jamais fale, jamais continue a briga se for possível, tá? Espera, respira, sabe? Aqui é brincadeirinha, esse calma, respira do neném aqui é uma... Mas é mais ou menos isso, a gente tem que respirar um pouquinho para dar tempo daquela emoção, daqueles hormônios que foram liberados durante aquela emoção mais pesada, passarem e a gente conseguir respirar e trazer a voz de volta, mas de uma forma simples e assertiva, senão a chance de a gente ir para a agressividade, na reatividade, é muito grande, tá? E é isso que a gente tem que buscar.
E aqui eu acho que é o ponto crucial, né, gente? Principalmente em assuntos mais polêmicos, né? Fujam do comportamento reativo. O comportamento reativo é aquele que modifica o nosso estado emocional. Então, eu tenho que fazer minha meia-culpa e perceber se o que está acontecendo, por que isso está me irritando, tá? Então, porque diz o ditado, quem te irrita, te domina. Então, se a pessoa está me irritando e eu estou reagindo da mesma maneira, eu vou perdendo cada vez mais a mão do negócio. Então, não é esse o melhor caminho. Porque quanto mais a gente reage emocionalmente, mais poder a gente dá para o outro, porque ele percebe que ele está nos atingindo. Então, à medida que eu consigo entender qual é a emoção que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo, eu consigo ir revertendo essa situação. Não é fácil fazer isso, não é na primeira nem na segunda que a gente consegue, tá? Mas é um caminho, gente, porque só rebater só faz a gente perder credibilidade, perder moral. Então, tem hora que a gente melhor tirar o time de campo, parar e depois voltar para a batalha entendeu? Com outro cenário, com outro pelotão de frente para fazer com outras armas, inclusive, ok? Então, o que a gente precisa é de menos reações e de mais respostas. Tá? Então, quando a gente for atacado, quando a gente estiver numa situação hostil, a gente deve registrar o ataque, mas não se envolver emocionalmente, fazer um exercício muito grande de autocontrole, para registrar o ataque, mas seguir adiante com aquele recado que a gente trouxe para passar para quem estava ali naquela situação, tá? Pegar de novo, registrar o ataque, pegar a bola de novo e seguir adiante e tentando isolar e manter o foco naquilo que a gente foi fazer lá, tá? E, finalmente, né, e se eu tiver que falar em público, como é que eu faço? Tem alguma dica? Né? Então, eu trouxe aqui alguns checklists, né? Mas a primeira coisa é que, assim, gente, a gente só deve aceitar fazer parte de um painel, de uma situação de falar em público, se a gente tiver muita clareza de qual é o nosso recado e por que eu estou indo lá, o que eu estou levando para essas pessoas, o que eu tenho para levar, porque não dá para a gente falar que vamos ser bons oradores, vamos ter uma boa comunicação sem termos um conteúdo, tá? O conteúdo, ele é insubstituível, a gente pode melhorar a nossa comunicação ao longo da vida toda, agora, conteúdo, a gente constrói também ao longo da vida toda, então a gente sempre tem que pensar se é o momento de eu aceitar ou não uma determinada situação de fala, porque eu preciso ter muita clareza do recado que eu desejo passar. Aí vamos lá. Primeiro, tempo. Isso eu acho essencial. Qual é o tempo que eu vou ter para falar? E respeita o tempo de fala que você vai ter, evitando colocar conteúdo demais para não ter que correr, para não ficar uma coisa atrapalhada. Então, isso geralmente a gente tem, mas a gente não respeita. Então, respeitar. Outra coisa, plateia. Consiga detalhes, quem é que vai estar lá, quais são as características, quem vai ser o público, para você endereçar melhor o seu recado, empacotado de uma forma que faça sentido para aquelas pessoas. Se for num local diferente, né, do que você está habituado, também informar-se sobre o local, se for possível, visite, ou pegue vídeos daquele local onde já aconteceram palestras semelhantes. Isso vai também dando uma tranquilizada e ajuda a gente visualizar o cenário onde a gente vai estar. Tá ok? Outra coisa, gente, muito importante, água, que é o lubrificador natural, digamos assim, do nosso aparelho fonador, da nossa máquina de falar, que é toda úmida, começar da língua, das bochechas, do lábio, a gente precisa dessa umidade até as cordas vocais. Então, é bem importante a gente beber água ao longo de toda a vida. E sem falar que, dependendo da situação de fala, a gente pode ter um ressecamento ainda maior. Não só porque falou mais, mas porque ficou nervosa, porque o assunto era tenso, e aí a adrenalina que vai ser descarregada pode também fazer um ressecamento um pouquinho maior. Com relação à alimentação, a gente recomenda uma alimentação com proteínas e carboidratos para te dar energia, porque falar consome energia, parece que não, mas consome, até no máximo 2 horas antes, para também você não ficar com a digestão te atrapalhando o diafragma para a respiração e para você entregar aquilo bem de uma forma clara e sem um desconforto, digamos assim. Tá tudo pronto, tá quase na hora, vamos fazer aquela soltura. Então, a respiração. A gente vai fazer 5 séries de uma respiração que eu gosto bastante. Aliás, tem 2. Uma que eu gosto bastante, assim, só para tranquilizar e dar uma aliviada, respira. E vamos soltar bem devagarzinho no som da letra S, ó.
Se vocês forem fazendo assim, gente, vocês vão perceber que esse S, se a gente segurar ele devagarzinho, ele fica longo, 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 longo. Se a gente pudesse medir, a gente ia ver que depois da 5ª vez que você faz isso, seus batimentos cardíacos já baixaram um pouquinho, então a gente já está pronta com adrenalina suficiente para atenção, mas sem atrapalhar. Com a adrenalina demais, a gente fica atrapalhada, a gente corre, a gente atropela, não é nada legal, né? Então, esses exercícios de respiração são legais. Tem um outro exercício de respiração que é bem bacana, que talvez vocês conheçam da yoga, do Pilates, que é a respiração quadrada. Respira 4, prende 4, solta 4, prende 4 e respira 4. Então, 4 tempos, né? Peguei em 4 tempos, seguro, solto, prendo, depois respira. Então, vai respirando de 4, prende, solta e por aí vai, tá? Essa é a respiração quadrada. Depois, o alongamento, como se a gente estivesse se espreguiçando, tá? Empurra os braços para todos os lados, empurra para cima, em diagonal, fazendo esse alongamento, para quê? Para a gente crescer de tamanho, tá? Porque antes da gente falar em público, o que costumo ouvir é um encolhimento. Então, se a gente consegue abrir, dependendo da situação, se for um pouquinho mais importante, mais tenso, a gente tende a ficar mais tenso e mais preso. Então, a gente deve fazer esse alongamento. E, finalmente, o foco. Lembre-se que o foco de uma apresentação é a plateia e não a gente. Então, é lá que a gente tem que estar. A gente não tem que ficar preocupado excessivamente com a gente, nem vigiando se errou, se gaguejou, se repetiu uma palavra, se fez uma concordância errada. Não, gente, vamos entregar o recado, vamos passar o recado, vamos pensar em cada uma das pessoas que estão com a gente, né? E se servir de inspiração aqui, eu acho que é bacana a gente ter a Luísa Trajano, que eu gosto bastante, como um exemplo de carisma e credibilidade, né? E eu destaco nela 4 características, né, que são a atitude colaborativa, ela sempre parece que está disposta a ouvir e a responder, sorriso nos lábios, uma leveza de expressão e um brilho nos olhos de quem tem interesse em passar algum recado, ok? E, por fim, gente, um recado que eu gostaria de deixar para todos, né, e é uma coisa que eu tenho tentado fazer na minha vida bastante, é o seguinte, gente: o nosso cérebro, ele busca minimizar riscos e maximizar recompensas, tá? Essa é a regra básica, tá? Até para a nossa sobrevivência. A gente vai tentar maximizar tudo que for legal e evitar tudo que for chato ou ruim, ou aquilo que a gente não sabe fazer bem. Então, a gente foge daquilo que a gente não sabe fazer bem. E, para muitas de nós, a comunicação acaba ficando em segundo plano, a não ser quando a pessoa já escolheu uma profissão onde ela vai necessariamente ter que ser uma comunicadora, né? Mas a pessoa coloca em segundo plano, né? E, na verdade, a gente perde um tempo enorme, porque a gente faz melhor aquilo que a gente mais faz, aquilo que a gente repete mais. Então, todos nós que estamos aqui, se queremos nos comunicar melhor, o que a gente precisa fazer a partir de hoje, a partir de amanhã, é procurar situações para falar, é entregar, empacotar conteúdos nossos e falar para outras pessoas, dar mini palestras, estar com outras pessoas, mesmo aqui pelo Zoom também, preparar situações de fala, onde a gente vai exercitar, porque é fazendo que a gente aprende, né? E aí, quando a gente fica bom, a gente pode falar que nem o Tiger Woods, esse golfista famoso, que disse o seguinte: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Porque quando as pessoas veem uma pessoa boa, né, em alguma coisa, falam, nossa, que sorte, né? Nasceu já com... Tipo, que nem o Neymar, né? Que nem, enfim, pessoas que parece que já nasceram abençoadas, mas mesmo com o talento, mesmo quando são talentos quase natos, como do Neymar, por exemplo, que a gente viu o menino, né, daqui e tudo, e que já era bom, se não houver uma sequência de treinamento, a coisa não vai para frente. Pessoal, era isso que eu trouxe para vocês. Eu queria agora ouvir vocês, eu queria ver se vocês têm perguntas, se... assim, isso foi o que eu escolhi para vocês aqui, eu achei que pudesse interessar mais, e fico agora à disposição para as perguntas. O que você acha necessário, aquele frio na barriga? Porque de um período para frente, ele parece que minimizou, não sei se é por causa da segurança,
que você começa a ter no trajeto, treinou, e se sentiu livre para falar, e a comunicação vem naturalmente. Então, mas antes de tudo, você tem aquele frio, aquele desconforto. Como é que você lida com isso? Vera, você sente até hoje esse frio na barriga, não? Melhorou bastante já. Mas ainda tem um pouquinho? Sim. Graças a Deus, ele é necessário, tá? Porque a hora que você não tiver mais, é porque isso não tá tendo um significado para você, sabe? Então, esse frio na barriga indica o tanto que a gente dá valor para aquela situação, e é isso que vai dar o combustível para o brilho nos olhos, para uma energia que você vai passar, sabe? Então, mas assim, para algumas pessoas, ainda assim, tem alguns desconfortos, né? Não sei se acontece com você, mas para algumas pessoas, a pessoa fala assim, nossa, Cida, eu já falei sobre isso várias vezes, mas toda vez que eu chego, por exemplo, se eu for com papel, eu tremo o papel, ou eu fico vermelha, ou seja, vários sinais que podem revelar aquela vulnerabilidade, né, digamos, inicial. Então, tem algumas coisas que a gente, assim, se eu fico vermelha, eu vou tentar sempre esconder essa parte, não vou deixar aqui aparecer, simples assim, porque assim, a não ser que eu queira resolver de outra forma, tá? Então, eu já posso, se eu sei que eu tremo e eu vou ter que segurar um papel, eu vou colar uma cartolina por baixo, um cartão, e vou com um cartão ao invés de uma folha, assim ninguém vai ver que eu tremi. E aí, o que vai acontecer? Eu sempre falo para as pessoas, gente, os primeiros 5 minutos é onde vai acontecer isso, exatamente, entendeu? Então, já vai bem preparada, sabendo exatamente o que você quer falar, tá? E se prepare, porque depois melhora, e depois melhora mesmo, né? E aí, esse pouquinho que fica no começo, a gente vai dando conta e achando que tá bom, porque realmente ele é o combustível para o bem também. Né? Legal. Obrigada. Cida. Oi. Posso falar? Pode, Lindomar, diga. Eu gaguejo muito. Eu vou assim, sabe? Numa reunião, aí eu me preparo toda, fico toda contente, faço tudo, até escrevo, porque agora eu estou escrevendo aqui também o que a senhora está falando. Mas quando chega na hora, é uma tal de gaguejar tão grande que eu não sei nem por que eu gaguejo tanto. Isso é nervoso? O que é? É mito? O que é isso que acontece comigo? É um bloqueio? Não, é a mesma coisa que eu estava falando para a Vera, tá? Faz parte daquela ativação corporal, porque assim, o nosso organismo, ele se prepara para tudo que foge um pouquinho do normal, do habitual, digamos assim. E falar em público, como a gente sabe claramente que a gente vai ter uma avaliação de quem está nos ouvindo, isso faz com que a tarefa tenha um peso maior. E aí o nosso corpo se prepara para nos ajudar. Tá? Ele dispara aquela adrenalina lá, não pensando em puxar o nosso tapete, né? Ele faz aquilo tentando nos ajudar para a gente fazer melhor, só que a gente não sabe o que faz com toda aquela adrenalina, aquilo atrapalha a gente, entendeu? E aí perturba. Então, às vezes foge. Exato. Foge da mente aquilo que você vai falar. Eu vou falar para você que toda a minha luta inicial de menina e de adolescente, mesmo durante a faculdade, era igual você, eu ia falar, eu virava gaga. Quando eu falava isso para as minhas alunas da faculdade, o pessoal dava risada e achava que eu estava brincando, mas era mais pura verdade. Realmente eu gaguejava muito. Eu não ficava com a voz trêmula, eu não, enfim, não tremia, não ficava vermelha, mas gaguejava mesmo, igual a Lindomar, entendeu? Isso. Mas assim, no começo eu fugi o quanto pude, tá? Da situação, porque é a primeira coisa que a gente faz, já que eu gaguejo, trabalho em grupo. Jamais que eu ia ser que nem as meninas aí desinibida que falavam que ia primeiro, jamais. Eu sabia que eu não falava bem, então eu fugia. Mas fugia, eu passei a me preparar. Provavelmente a minha preparação, assim como a sua preparação, Lindomar, vai ter que ser maior do que a das outras pessoas. A gente vai ter que gastar mais tempo se preparando para a gente ter mais segurança para falar. E aí, a partir do momento que se jogou, filha, vai direto. Entendeu? Então, dona Cida, todo público que tiver um palanque, eu estou falando. Exatamente. Se prepara, gasta mais tempo, porque a gente vai gastar mais tempo. Até hoje eu acho que eu gasto mais tempo para me preparar do que a média, eu acho, entendeu? Mas não importa, é como eu me sinto, eu faço como eu me sinto, para me sentir segura depois, né? Então, e aos poucos a gente vai gaguejando menos, eu garanto. Deixa eu só falar uma frase do Jô Soares, que ajudou muito para a comunicação. Perguntaram para o Jô Soares por que ele era assim tão dinâmico e tudo, né?
que ele falou que a gente só é feliz depois que perde o medo de ser ridículo. Exato, como é bom, né? Mas isso só vem com a maturidade, né, Vera? Isso só vem com a maturidade. Isso me ajuda muito, porque o processo de ser julgada, o que vão pensar, o quanto você vai fazer, eu acho que isso bloqueia bastante. Então, perder o medo de ser ridículo, a gente vai ser feliz sempre. Sim, e assim, e baixar a régua mesmo, assim, eu não tenho que ser a melhor, eu não tenho que ser... Não, eu vou tentar ir lá e passar um recado específico, alguns recados específicos, e vamos fazer aquilo melhor possível, mais... Parabéns, Cida, eu adorei, anotei muita coisa aqui. Que legal. Eu sempre, quando fui trabalhando em sala de aula, quando eu ia falar com os pais, em vez da minha voz sair, parecia que travava. Já com tudo pronto, mas eu ficava travada. Era pessoas que eu convivia todos os dias, entregar as crianças todos os dias, mas na hora que eu ia fazer a reunião, a minha voz parecia que não saía. Completamente diferente. Muito legal, Catarina, o que você trouxe, porque isso que você trouxe agora, eu ouvi demais ano passado, a hora que as professoras de crianças pequenas tiveram que passar a fazer aula por aqui. Por quê? Porque as professoras de crianças pequenas conhecem os pais e tem aquela conversação de portão, tá? Mas dentro da classe, elas são... É só ela, a professora e as crianças, né? Quando passou para o virtual, aí, de repente, você tem um pai ou uma mãe ali na jogada, no quarto também. Então, eu vi de muitas professoras esse desconforto e essa perda de naturalidade por conta disso, né? Mais uma vez, é pelo medo da avaliação, porque você sabe que um pai ou uma mãe, quando escuta o que você vai falar, vai ter uma compreensão diferente, né? E vai estar te julgando, vai estar te analisando, vai estar te avaliando. E a gente, se isso não representasse nada, a gente não ia nem ligar, mas a gente sabe que isso é importante para a gente, é importante para manter a nossa reputação, o nosso emprego, né? O caminho que a gente escolheu. Então, o corpo, de novo, ele reage tentando te ajudar, né? Então, aí o que eu te recomendo, toma bastante... Eu não sei se você fica rouca, tem gente que fica até um pouco rouca às vezes, porque é tanto esforço aquilo para a voz sair, fica rouco depois. Eu ficava um pouquinho, você percebia que a voz já não ficava um pouquinho mais rouca do que o normal, assim, né, do dia a dia. Uhum. E aí tem que ir quebrando o gelo aos poucos e se expondo mais e criando até mais situações dessas para ir desmistificando essa avaliação, né? Eu tenho uma dúvida, Cida. Diga, Milene, cadê Milene? Eu estou aqui, só um minuto. É sobre a dicção. Eu tive que fazer recentemente uma frenectomia. Se eu não... o que acontece? Eu tenho a língua curta. Por mais que eu fiz a cirurgia, às vezes uma outra palavra impacta, né? Às vezes é na pressa, nem sempre acontece. Como eu posso moldar a minha identidade com essa, vamos dizer, deficiência? Eu estou trabalhando, procurando a fono, fiz a cirurgia, vou levar um tempo a mais. E olha, aos 42 anos que eu estou cuidando disso, que auditivamente eu não percebia. E foi no dia a dia, no cotidiano, na necessidade de falar mais, que acabei notando, né? E notaram, e até ficou um pouco cômico, e eu fui cuidar da situação. O que você aconselha? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, Milene, em primeiro lugar, meus parabéns por se preocupar com a sua comunicação, com a sua dicção aos 42 anos, e recomendo para qualquer uma de nós, aos 52, aos 62, aos 72, porque comunicação, como eu falei no início, é um comportamento, é a expressão do que nós somos. Então, se a gente evolui a vida inteira, a nossa comunicação, ela pode e deve acompanhar essa evolução, né? Então, é bacana, a qualquer momento ela é bem-vinda. A questão da língua presa, da frenectomia, até eu achei engraçado de você falar. A minha também, eu tenho o freio um pouquinho mais longo, a minha também ela é um pouquinho mais curta. Nem sempre o freio mais encurtado impacta negativamente na dicção, tá? Nos R's, que seria nos R's ou nos L's, tá? Mas já que você já fez a cirurgia, agora realmente é treino articulatório. Aí é com a fono, não sei se tem alguma coisa de deglutição junto também. Ou tem essa parte. Então, eu era mais bebezado.
acho que você vai ter que procurar um trabalho mais específico mesmo. Do contrário, é caprichar mesmo, abrir a boca, falar sílaba por sílaba de uma forma bem clara, porque as pessoas vão agradecer e você vai transmitir uma imagem de quem realmente quer se comunicar. Cida, queria fazer uma pergunta. Cida, eu queria falar um negócio. Diga, é Fátima? Cida, é Fátima. Cida, sempre eu tenho... Antes da pandemia, o Ateliê Artes na Cota era convidado para ir no SESC, e lá a gente tinha que falar sobre nosso projeto social. Eu falava muito bem dentro do ateliê. Quando chegava lá, acabava totalmente aquela excelente palavra que eu ia falar, estava aprovada. Será que aconteceu, né, Fátima? Hã? Por que será? Olha, eu fico assim, eu tinha tudo na ponta da língua. Era aquilo mesmo que eu tinha que falar sobre a arte, era aquilo mesmo que eu tinha que falar. Só que quando chegava lá, perdia totalmente a palavra, eu não sei, e eu precisava... Olha como que a gente sabe, como nosso cérebro sabe que comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende. Então, na hora que muda o público, né? Olha como que como isso nos modifica, né? Como isso nos modifica. Por um lado, é bom que modifique, porque é importante a gente, como eu falei antes, empacotar o assunto de acordo com aquele público que vai receber. Então, para alguns públicos, dependendo do meu conteúdo, por exemplo, eu posso aprofundar mais um tema aqui, outro ali, ou para outro público eu posso falar de uma forma mais tranquila, mais simples, né? Então, eu tenho que me adaptar, mas eu só não posso perder o rebolado e não conseguir fazer nada, né, Fátima? Porque senão... né? Mas tá preparado para isso e saber, não, agora eu sei que a livre não vai ser fácil, não vai ser simplesmente ir lá e falar, eu vou ter que me preparar de uma forma diferente. Aí, ok, às vezes, a gente tem que se render que algumas coisas dão trabalho, sabe? E comunicação, embora pareça simples, e vendo algumas pessoas falarem, então parece que é mais simples ainda, mas dá trabalho, sabe? Você organizar o que você quer falar, escrever, sabe? Isso é uma outra coisa também que eu acabei não falando lá, mas às vezes a gente precisa escrever o que a gente quer falar, sabe? Igual fazia antigamente, pega um caderno, escreve os tópicos, grifa em vermelho, passa aquela canetinha marca-texto, onde você quer, às vezes faz uns, sabe, os mapas mentais, aqueles quadrinhos, eu vou começar aqui, daí faz uma flechinha, vou para lá, tal. Então faz aquele mapa, pensa antes, gasta um tempinho naquilo, depois treina, exercita com outra pessoa, entendeu? Pega uns amigos, vocês são meus amigos, vocês vão escutar o que eu vou falar para ver se está bom. Escuta aqui. Então, às vezes, até por aqui mesmo, para o Zoom, faz um treino com alguém e com isso a gente vai ganhando mais agilidade, mais domínio, né, sobre essa transição, sobre o roteiro. Porque o conhecimento dos assuntos, eu tenho certeza que vocês têm. Cada um de vocês... Uma dica que a Cida me deu e que foi muito importante para mim, eu sou profissional da comunicação, mas o meu estado de conforto é estar em frente a uma câmera, diferente de estar lá no Congresso, no meio de muitos deputados e ter que manter um discurso. Então, a Cida me deu uma dica que você tem que saber o começo, coloca na sua cabeça o começo do seu texto, e como você quer terminar. Se você tiver na cabeça como você vai começar e como você vai terminar, o recheio é mais fácil. E você também não se prolonga além da conta. Porque político fala muito e a comunicação prolixa, a gente vê que é uma realidade, a gente vai conversar com alguém, daqui a pouco ela começa a contar a história e tal, às vezes você não está com tempo, nós somos assim também, né? A gente presta atenção no começo da história dela, começa a desenrolar muito o que fez, né? Daqui a pouco a gente já viajou, aí volta de novo. Então, ser concisa e uma coisa que me mantém, assim, concisa no que eu quero falar, é saber como eu quero começar e saber como eu vou terminar. Foi importante isso para mim nos meus discursos. Muito bem lembrado, Rosana, e isso tem uma razão de ser, tá? O início, a gente saber exatamente como a gente quer começar, é importante por dois motivos. Um, pelo causa do que a Vera trouxe para a gente, daquela ativação inicial. Então, é bom você já ter na cabeça para você não ter que ficar pensando na hora, olhando para todo mundo, e aí que vai dar branco. Então, você já vai meio que sabendo, né, lógico, alguma flexibilidade, porque se alguma coisa mudar, mas sabendo exatamente como que você quer começar. Por esse motivo dessa ativação, e também porque é no começo que a gente traz todo mundo para a mesma página. Você diz do que você
vai falar, do que se trata, e você atrai as pessoas para você, você garante a atenção. E o final, porque é no final que a gente encerra e que a gente deixa a melhor impressão, porque as pessoas não vão lembrar de tudo que a gente falou, tá? Agora, o começo, como a gente ganhou atenção, tá? O desenrolar, como você mesma falou, você desenrola, tal, a gente pode até ter tido uma programação invertida, ninguém vai saber, mas o que fica mesmo é o final, é como que você, aquela sensação, a experiência que você provocou ao final, que pode pôr tudo a perder, inclusive, né? Mesmo que tenha começado muito bem. E ali, nesse final, que você faz o que a gente chama de call to action, né? Ali, o final, você já disse exatamente como você estava falando. Você inicia, fala, você quer saber, concluindo, o que eu tenho que fazer? E agora? O que você quer de mim? Né? Você tem que deixar ali um recado especial. E o meu recado aqui para vocês hoje, já falando disso, né? Eu queria, se eu puder deixar aí uma mensagem final, eu vou repetir o que eu disse no último slide, né, que eu acredito muito nisso, gente, que a gente sempre vai estar lutando nessa busca por uma comunicação melhor com o cérebro da gente, que vai ser sempre preguiçoso, ele sempre vai querer fazer uma coisa mais legal do que se dedicar sabe, e sofrer um pouco para ter que falar, mas vale muito a pena. Então, aceitem qualquer situação de fala, treinem fala, com WhatsApp, com áudios de WhatsApp, sabe? Treinem ser mais assertivas, observem que palavras vocês têm usado para se comunicar, se têm assumido aí a responsabilidade pela sua fala, enfim, falem, simplesmente se comuniquem e usem a comunicação para construir pontes e não muros entre as nossas relações. Eu acho que a comunicação, ela serve para a gente construir pontes mesmo, e abrindo pontes de vida, de conexão. E em muitos casos, algumas pessoas constroem muros, né? É verdade. Cida, se você me der uma chance, eu gostaria de falar. Diga, Mavi. Vamos lá. Eu não fico no controle do tempo aí, eu estou disponível. É que eu não consigo ver todo mundo nos quadradinhos aqui, ainda não estou muito adaptada aqui a minha tela, mas ok. Assim como a nossa deputada, eu também sou da área da comunicação. E veja, eu tive a sorte, né? Fui mordida pelo bichinho da política nas eleições passadas. Só que eu também tive muito problema, assim como disse a deputada no início, de me comunicar, de me fazer ouvir, ser ouvida, porque é um ambiente muito machista. Aí, na minha primeira reunião com uma determinada comunidade, até acho que a deputada vai me entender, eu não tinha, tudo que eu tinha programado, o começo, o recheio, que ela disse agora, e o fim, saía meio que ao contrário, porque, na verdade, eu era interrompida a todo momento pelos homens que estavam ali, até por conta da quantidade de que era mais homens do que mulheres que estavam na minha reunião. E aí eu falava, no final, eu conversava com o meu coordenador político, eu falava, a gente planejou uma coisa e saiu uma coisa totalmente inversa. Aí eu comecei a descobrir na segunda, na terceira, na quarta, claro que eu não estava aquela craque, mas eu estava, pelo menos, buscando ser melhor do que na primeira vez, né? Da primeira vez. E o que me causou uma certa estranheza foi que nas últimas vezes, quando a gente já estava na campanha mesmo, eu comecei a ficar meio que tímida na hora de falar, com medo. Eu falava, agora eles não vão me deixar mais falar. Eu ficava com medo. Então, eu falava o mínimo possível, tá falado, tá passado o recado, tchau, mais ou menos assim. E não era. E eu fui chamada a atenção por conta disso. E eu gostaria de saber se você tem alguma dica para eu exercitar melhor isso. Eu não sei realmente, nessa parte eu fiquei meio que travada, porque eu fui tão cerceada da vontade de falar, aquilo me deixou um tanto quanto constrangida, viu? Veja, eu penso o seguinte, sabe, espaço a gente conquista, mas quando é na comunicação, eu acho sempre que o grito não leva a nada, né? Então, será que quem pode mais gritar, né? Quem chora mais, né? Aquela história. Eu não acredito muito nisso, não. Na verdade, eu acho que a gente acaba perdendo espaço quando a gente
reage, né, a essa situação, tentando falar mais alto, porque as nossas vozes, as vozes femininas, elas já têm já é desleal desde o início, tá? Porque as laringes masculinas, elas são maiores, as cordas vocais masculinas, elas são mais longas, por isso elas são mais grossas e mais pesadas, por isso eles têm as vozes mais graves, mais grossas do que a nossa, e nós temos uma laringe menor, produzimos vozes mais finas. Então, a gente já sai na desvantagem por aí. Se a gente for tentar falar mais alto que eles, né, a nossa voz vai sair mais fina ainda, e se a gente ficar com raiva, se aquilo tiver... A gente vai soar meio gralha, ninguém vai aguentar, entendeu? Nem as outras mulheres. Então, eu não tenho uma receita, infelizmente, eu até gostaria de ter, sabe, assim, mas não tenho, mas o que eu vejo, né, assim, no ambiente político, nas discussões, são duas coisas, né? Ou mulheres que se masculinizam, né, assim, que tentam falar grosso igual os homens, ou mulheres que realmente vão por esse caminho de só falar mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, pondo força, e esganiçam demais a voz, e aí começam os muros a serem mantidos. Então, eu não posso dizer assim por experiência própria, porque eu nunca passei por essa situação na política, mas eu sei como é que é o ambiente, entendeu? Mas eu sei que a gente tem que buscar algum outro caminho alternativo que nos dê que seja mais digno, sabe, do que uma luta, essa luta desigual. E assim, o que eu vejo, tudo que eu vejo é mais no longo prazo, então não tem uma resposta para te dar no curto prazo, né? Então, já existem algumas ações afirmativas, de fato mesmo, né? Eu descrevi até num artigo uma ação afirmativa que foi feita a partir de uma pesquisa e de descontentamento de alunas e professoras da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Nós estamos falando do Largo São Francisco, uma das faculdades mais conceituadas e prestigiosas do Brasil, onde as mulheres não tinham voz, nem as professoras eram respeitadas pelos alunos homens, sabe? Então, eles fizeram uma pesquisa que resultou num livro, que resultou em ações, sabe? Eles passaram a mudaram a grade de disciplina, mudaram, inclusive, o edital de contratação de mulheres, meio que criaram uma cota para mulheres, entendeu? Tanto de professoras quanto na própria bibliografia, para ter obras também escritas por mulheres, criaram espaços dentro da faculdade também de discussão e de colocação para ajudar as mulheres a encontrarem os seus caminhos e fazer frente às vozes masculinas na discussão da sala de aula. Outra coisa que eu vejo também que é no longo prazo é olhar para a gente mesmo, para nossas famílias, como é que a gente tem educado nossos meninos, né? E nossas meninas. Eu não sei, vocês, eu tenho os dois, eu tenho meninos e tenho menina, então, é uma criação que você já tem que levar, né? Mas isso tudo é no longo prazo, médio e longo prazo, né? Eu torço por vocês demais, entendeu? Vocês nos representam e podem sempre contar com a gente, com todas nós, acho que estamos aqui para que as vozes de vocês sejam respeitadas, sem que vocês tenham que fazer tanto esforço. Boa noite. Gente, Obrigada. Eu agradecer a participação de vocês, porque a gente já está aqui estourando um pouquinho no tempo. Sei que teve gente que mandou perguntas aí, Cida, eu queria encerrar assim, sem querer tomar mais aí o seu tempo. A Helenita, por exemplo, até enviou 2 vezes aqui, ela disse, ela quer saber como a pessoa pode lidar com uma pessoa com comportamento passivo-agressivo. Como se comportar diante de uma pessoa dessa, tendo também um comportamento aí dentro dessa área da comunicação. Olha, passivo-agressivo é difícil de mudar, uma pessoa passivo-agressiva. Eu diria, fuja. Agora, se não puder fugir, né? Se puder se afastar, porque esse é o tipo de pessoa que eles usam hoje, né? São tóxicas, né? Assim, são pessoas que não é legal mesmo, né? Agora, a gente tem que usar a assertividade e devolver, né, para a pessoa, mas é complicado mesmo, não é um relacionamento fácil a convivência com pessoas passivo-agressivas, não. Tomara que ela que perguntou não seja uma passivo-agressiva, ela consiga ser assertiva. Tem uma pergunta também de uma pessoa que questionou que existem pessoas que usam amuletos na hora de falar, que isso ajuda as pessoas. Não sei se foi bem isso a ideia da pergunta, mas tem gente que usa amuleto na hora de falar ou algum determinado objeto para dar sorte, para ela ficar mais segura. Isso também ajuda? Ajuda. Sou totalmente a favor.
pode usar uma correntinha, algo que leva, de preferência escondido, né? Assim, tem um em psicolinguística eles até falam âncoras, de você ter âncoras, né? Assim, só que eu sempre falo assim, qualquer coisa que seja escondida, você não vai levar como âncora ou como amuleto uma caneta que você passa para lá para cá, ou um anel que você fica mudando de um dedo para o outro, por exemplo, que aquele é teu amuleto, mas aí você vira um ruído de comunicação. Agora, qualquer outro amuleto que você carregue, que vai te ajudar, eu sou totalmente a favor. Cida, eu quero agradecer a tua disponibilidade aí para essa palestra, esse encontro tão rico que foi nessa noite. Agradecer a cada uma das mulheres que participou aqui com a gente, né? A gente chegou a 100 Obrigada. Valeu, Vanessa. Né? Agradeço aí a participação de todas e passo a bola aí para a deputada Rosana Vale encerrar esse encontro. Obrigada, Cida, obrigada a todas as mulheres aqui com a gente. Agradeço. Maravilhosa. Obrigada, um aprendizado. Sempre bom estar com vocês. Aprendo muito com a Vanessa, com a Rosana, minha rainha. Rosana, te amo. Muito obrigada, Cida. É um aprendizado. Eu também aprendo um pouco a cada dia nesse ambiente. Também, muitas vezes, não estou preparada para algumas situações e enfrento, volto atrás, reflito, mas é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Uma ajudando a outra, que esses encontros aconteçam e que em breve sejam presenciais, porque eu acho que está acrescentando muito. Diferentes temas, sempre um aprendizado, para que a gente exercite com sabedoria a nossa comunicação, a nossa presença, aumente a nossa participação, o objetivo é esse. Te agradeço de coração, como eu agradeço também de coração a todas as mulheres que participaram. Agradeço a Vanessa, que organizou, a Marinilza, que está aí, toda a minha equipe, a Lilian, e até o próximo encontro. Um beijo para todas, fiquem com Deus, que a gente enfrente com coragem essa nossa missão aí, sermos mulheres fortes e cada vez mais conquistando espaço para deixar um caminho melhor para as próximas gerações, para a Sofia, para minha sobrinha Alice, para as nossas filhas, para as nossas netas, porque a gente tem um longo caminho a trilhar ainda. Muito obrigada, um abraço a todas. Beijo para todas. Tchau, tchau. Obrigada.